Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, a nossa quarta aula da disciplina de Controladoria. Eu sou o professor Aguinaldo Pereira e estou aí te acompanhando nesta disciplina tão importante, né? Bom, um ponto crucial quando se fala em abordagem de custeios é por quê? Por que temos essas diversas abordagens de custeio? Custeio por absorção, variável, RKW, tantos outros quanto, né? O ponto principal é tentar buscar um método de rateio, um critério de alocação desses recursos aos produtos que seja o mais próximo da realidade possível, o mais eficaz possível, procurando assim não distorcer os custos dos produtos, fazendo com que a precificação desse produto, as decisões tomadas acerca do custo desse produto esteja mais alinhada à estratégia da empresa. Tendo como base esses conceitos, a aula de hoje busca apresentar para você a gestão estratégica de custos, falando também do custeio IBC e do TDABC. Né? O porquê, o que influencia, o que esses itens, em se tratando de gestão de custo, em processo de tomada de decisão sobre abordagem de custeio, vem a impactar dentro da controladoria. Bem lembra você que a controladoria tem um papel fundamental em fazer a gestão dos gastos dentro de uma organização, tentando proporcionar a melhor forma de maximizar o resultado da empresa. Através do quê? De uma boa gestão dos custos, de uma utilização adequada de todos os recursos que estão à disposição da diretoria, que estão à disposição dos gestores. Abordagens de custeio, custeio TDABC, a gestão estratégica de custeio, vem para trazer um pouco mais de esclarecimentos e informações sobre os métodos de custeio, a gestão dos próprios custos e os conceitos acerca do IBC e do TDABC. Legal? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula falando da gestão estratégica de custo, a GEC, como também é conhecida, ok? Vamos lá, vamos conhecer. Bom, vamos conceituar contigo primeiramente gestão estratégica de custo, vista como uma análise de custo num sentido amplo, ou seja, uma visão mais abrangente de todas aquelas abordagens, de todos os procedimentos utilizados na tomada de decisão quando se relaciona aos custos. A GEC envolve componentes estratégicos e técnicas da contabilidade gerencial. Ainda mais, a sua aplicação visa melhorias no posicionamento estratégico e na otimização de custo das organizações ao mesmo tempo. Então, nós vamos trabalhar juntamente com a própria gestão do custo, mas com uma abordagem voltada ao planejamento, aos objetivos estratégicos da organização, né? Um reordenamento desses objetivos irá proporcionar melhorias no posicionamento estratégico e, consequentemente, né, como uma consequência, a otimização de custos dentro das organizações ou na organização que ora a implantar. Na visão estratégica, a gestão estratégica de custo é vista como um processo de tomada de decisão deliberada, destinada a alinhar a estrutura de custo da empresa com a sua estratégia e otimizar o desempenho da estratégia. Ou seja, nós vamos, com o máximo de cuidado dentro da gestão estratégica de custo, realinhar a visão estratégica da empresa. Qual que é a visão estratégica da empresa? É aquele momento pensar da empresa onde tudo vai ser decidido estrategicamente. Lembram? Quem toma essa decisão? O CEO, as altas diretorias da empresa. Com isso, realinhando o ordenamento estratégico da empresa, conseguimos fazer uma otimização desses custos, uma otimização do próprio desempenho da estratégia, ok? O objetivo, porém, da gestão estratégica de custo, a abordagem da GEC tem como objetivo utilizar a informação de custos, visando o quê? Proporcionar a vantagem competitiva,
Como que ela vai proporcionar esta vantagem competitiva para a organização? Através da otimização dos custos e reforçando o posicionamento estratégico das empresas, certo? Bom, com base nesses conceitos, até onde a GEC trabalha, né? Como que a GEC trabalha? Bom, ela se ancora no chamado tripé da GEC. Trata-se de uma abordagem essencial para as empresas, pois com a competição global das entidades, devem constantemente rever sua posição e estratégia em relação aos seus concorrentes. Bom, quando nós estamos falando de uma posição e estratégia, nós estamos relacionando todas aquelas decisões da empresa, todas as decisões, estratégia da empresa, que poderão vir a impactar de alguma forma nas abordagens de custo, ou seja, no custo da organização. Isso se refere a diversos conceitos, né, a diversas decisões. Aquilo que é pensado lá no planejamento estratégico da empresa, de alguma forma, vai impactar nos custos da empresa. Então, tem que ser muito bem alinhado, muito bem determinados essas estratégias, para quê? Tentar maximizar os resultados a serem alcançados pela organização. Isso tudo vai ser feito, vai ser trabalhado onde? Na gestão estratégica, ok? Continuando lá no quadro comigo, neste contexto, a análise e gestão de custo devem focar explicitamente sobre o posicionamento estratégico, a cadeia de valor e todo o conjunto de cost drivers da organização. Então, são os 3 itens fundamentais quando nós falamos de gestão estratégica de custo. Posicionamento estratégico, cadeia de valor e todo o conjunto dos cost drivers. Neste caso, quando nós fazemos a abordagem de cost drivers dentro da gestão estratégica, enquanto gestão estratégica, né, o contexto desta abordagem, nós estamos aqui falando de determinantes de custos, né? O que vai determinar os custos para nós? As estratégias da organização, né? Diversas estratégias, desde uma determinante de alocação da empresa, estabelecimento de empresa em determinado estado, determinado município, e isso poderá vir a impactar o nosso custo? Sim, com certeza. Isso são determinantes de custos, né? Quando se fala da gestão estratégica de custo, ok? O cost drive dentro da gestão estratégica de custo. Continuando comigo lá no quadro, vamos agora alinhar o tripé da gestão estratégica de custo para ficarmos bem claros. Olha só, falando da análise do posicionamento estratégico. O posicionamento é caracterizado como uma ação para a empresa que fornece melhor defesa contra as forças competitivas. Eu estrategicamente, né, tomo decisões, tomo um posicionamento estratégico, uma decisão estratégica para me valer de segurança contra os meus concorrentes, contra as forças que por hora venham a tentar coibir o meu competitivo no mercado, né? Então, eu tenho uma visão estratégica, eu tenho um posicionamento estratégico, eu tenho uma decisão estratégica que vai me blindar, vai me proteger dessas forças competitivas, né? Nesse sentido, o posicionamento estratégico pode ser referido como uma ação estratégica para encontrar a melhor combinação de estratégias para defender uma empresa contra as forças competitivas do setor, né? Vamos pensar numa sazonalidade de produto, vamos pensar numa alta concorrência. Diversas forças, diversas situações podem vir a impactar no negócio, podem vir a impactar no desenvolvimento das atividades de uma empresa. E a análise do posicionamento estratégico tende a vislumbrar todas essas situações, ou o máximo dessas situações possíveis, e assim proporcionando uma melhor e maior segurança para as atividades da empresa. Legal? Nossa próxima abordagem é a análise da cadeia de valor, ok?
A cadeia de valor segrega uma empresa em atividades de modo a facilitar a compreensão dos custos e ainda revela uma atenção especial à gestão de custos efetivas. Segregar uma empresa, nada mais é do que você pegar um todo e reparti-la em partes menores. Esta ideia de repartir a empresa proporciona, sim, a distribuição dos custos, uma segregação dos custos de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais aderente à realidade, ok? E também fica muito mais plausível o seu entendimento, a sua compreensão sobre a absorção dos gastos, dos custos em determinados setores da empresa, conforme a sua segregação, conforme a estratégia da empresa traçou em segregar esta organização. Uma vez discutida a segregação das atividades de valor, com o propósito de explicar os custos, fica evidente a relação de dependência do comportamento dos custos com fatores estruturais, ou seja, as determinantes de custos, e esses, por sua vez, que induzem os custos. Quando nós falamos de determinantes de custos, e aí pensando nas decisões, né? As decisões que a empresa fez, as escolhas estratégicas que a empresa fez, isso irá proporcionar, né, as determinantes de custo, o que irá de fato gerar, seja gerar a favor ou não da empresa. Quando nós relacionamos, por exemplo, uma determinante com alocação, onde é que eu vou inserir a minha empresa em determinada região ou não, vamos pensar aqui numa empresa que trabalha muito com exportação e importação. Bom, então eu vou colocar a minha empresa próximo de uma área portuária. Isso vai favorecer, por exemplo, a logística da minha empresa. Isso é uma determinante de custo. Eu estou trazendo a minha empresa para uma região onde vai, de alguma forma, me favorecer uma redução dos custos com a logística, por exemplo. Eu tenho uma empresa que trabalha com ramo moveleiro. Eu tenho uma região, um local, um polo industrial, onde temos ali diversas indústrias moveleiras. Eu alocar a minha empresa nesse polo industrial me favorece. Me favorece como? Eu tenho um maior número de fornecedores indo até este polo industrial e assim me abre um leque maior em questão de fornecedores. Eu tenho ali, talvez esse polo está estrategicamente alocado numa região onde temos bastante lojistas da área moveleira, então eu tenho acesso a clientes de uma forma maior, ou seja, é uma decisão estratégica, é uma determinante de custo que foi tomada como medida estratégica, uma decisão estratégica lá no meu planejamento estratégico, ok? Então, quando nós falamos de determinante de custo, nós estamos aqui no Coach Drives, na gestão estratégica de custo, então, determinante de custo. Eu estou frisando bem isso porque depois nós vamos falar do custeio ABC. E o ABC também tem os seus Coach Drives, e lá não se trata de uma abordagem, sim de um direcionador de custo, ok? Mas isso vai ficar mais claro para você lá adiante. Voltando lá no quadro comigo agora, falando ainda dos Coach Drives, uma vez discutida a segregação das atividades de valor com o propósito de explicar, então, os custos, explicar o que efetivamente, de acordo com as escolhas estratégicas, vai impactar ou não nos meus custos, nos meus gastos, fica então evidente a relação de dependência do comportamento dos custos com os fatores estruturais. Ou seja, os Coach Drives provocam mudanças no comportamento dos custos. A alocação da minha empresa em determinado local, a contratação de determinado especialista e assim diversos itens, diversas decisões podem impactar como uma determinante de custo. O comportamento dos custos implica no desempenho das empresas. Então, observe, uma coisa que parece tão simples, tão simplória, mas vai impactar com certeza no desempenho da organização a qual você está fazendo a análise, certo?
Nós vamos fazer agora uma breve pausa para perguntas, dúvida. Esse é o momento. Envie a sua participação, eu volto daqui a pouco com a sua contribuição. Até já! Muito bem, retornando, nós temos algumas participações. Primeira vinda do Paraná. Qual é o melhor momento para a empresa poder começar a fazer esta análise? Bom, nós estamos falando inicialmente de gestão estratégica de custo. Então, a visão estratégica, as decisões estratégicas, é no início, quando começa a se pensar as decisões da empresa. Vamos pensar assim, ó, se eu estou abrindo uma empresa, é o início, antes de eu startar as atividades da minha organização, certo? Muito bem, então, primeiro ponto, na abertura de uma empresa, na abertura de uma entidade a qual eu vou fazer aí as atividades. Pensei a visão estratégica da empresa, pensei o planejamento estratégico da empresa, é o momento em que eu penso a gestão estratégica de custo. Agora, a empresa está em atividade, professor, como é que eu faço? Muito simples. Bom, a visão, as decisões estratégicas, o planejamento estratégico, ele deve ser revisto, tem que ser pensado a todo momento dentro de uma organização.
Lógico que você só começa a implantar determinadas ações subdividindo em períodos de execução. Vamos pensar assim, eu vou começar a executar determinado planejamento estratégico a partir do exercício seguinte, a partir de janeiro. Então, você vai definir, mediante as suas decisões e estratégias, em que momento, a partir de que momento, você vai implantar determinada decisão. O planejamento estratégico está pensando a empresa a todo momento, né? Agora, ele que vai alinhar, os gestores que vão alinhar, a partir de qual momento convém aplicar determinadas medidas ou não. Tem que avaliar as decisões, né, os planejamentos, para que você não comprometa possíveis processos que já estejam em execução dentro da organização. Legal? Mais uma pergunta lá da Bahia. O aluno Romário pergunta qual a principal mudança causada pelo Cost Drives. No contexto da gestão estratégica de custo, muito simples, eles são determinantes de custo. O que nós queremos colocar com isso e apresentar para você? Bom, uma decisão estratégica tomada pode vir a impactar ou não no meu custo da empresa. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, eu tenho uma empresa que está alocada num determinado município. Tá? E não vamos pensar numa indústria, vamos pensar, por exemplo, numa prestadora de serviço. A minha empresa está alocada em determinado município. Estrategicamente, eu decido trazer do município a qual ela está alocada para um município vizinho. Por quê? Porque na prestação de serviço deste município ocorre a incidência de um imposto. E lá no outro município, além de eu ter algum benefício que está sendo me concedido, eu ainda terei a não incidência desse imposto. Uma coisa bem prática, bem visível para você. Ou seja, uma decisão estratégica, ou seja, o meu direcionador de custo, uma determinante de custo, através de uma decisão estratégica em simplesmente de mudar a minha empresa de um local para outro. Lógico, fizemos aqui um exemplo tributário, mas isso pode impactar em diversas situações. Quando eu levo, por exemplo, a minha empresa para um polo industrial específico, me favorece na tecnologia, me favorece em conhecimento da minha área, em expansão de mercado e em outras situações. São decisões estratégicas, cost drives, que são determinantes para fins de apuração de custo, ok? Espero ter respondido as perguntas de vocês, agradeço pela participação e continue assim, ok? Vamos lá, vamos trazer agora ABC ou ABC, como é tratado, Active Basic Costing. Vamos contextualizar com você esta abordagem de custeio. Bom, contextualizando, né? Background, vamos contextualizar, vamos rever aqui as origens do ABC. As mudanças nos negócios ocorridas desde meados da década de 70, desencadeadas pela então competição global e pelas inovações tecnológicas, provocaram inovações impressionantes quanto à utilização de informações financeiras e não financeiras pelas empresas. Estamos falando aqui da utilização dos dados, de um sistema de informação que irá proporcionar aos gestores dados, indicadores, índices que irão auxiliá-los no processo de tomada de decisão. Necessidade de novas informações. Então, um novo ambiente, logo este novo ambiente formado pela integralização global, há necessidade, né? Começa a surgir a necessidade de mais dados, de mais informações que sejam mais precisas e úteis no processo de tomada de decisão, ok? Então, nesse novo ambiente, demanda informações mais relevantes relacionadas a custos e desempenho de atividades, processos, produtos, serviços e clientes. Logo, com base nesta necessidade, né, nós partimos para uma era, vamos assim colocar, para um determinado período do tempo, que as informações começam a ser mais necessárias e essas informações de uma forma mais clara e relevantes no processo de tomada de decisão, abre portas para novos rumos, e aqui novos rumos da contabilidade, né? Áreas em que poderemos então estar destacando da atuação da contabilidade no processo decisório, maiormente quando se aborda aí a gestão estratégica de custo, ok? Atualmente, devido à globalização da economia, a liderança em custo passou a ser uma vantagem competitiva das empresas, devendo fazer parte de sua estratégia. Então, sendo tratado agora
não apenas, né, numa gestão de custo, numa contabilidade de custo, não. Ela passa a ser pensada lá na visão estratégica da empresa, lá nos objetivos estratégicos da organização. Com isso, os velhos conceitos da contabilidade de custos devem ser substituídos por novos conceitos. E o objetivo dessa aula, né, é exatamente apresentar para você essas abordagens mais atuais, vamos assim dizer, né? Embora nós vamos ver aí alguns anos para trás, antigos, mas essas são abordagens atuais que devem você ter conhecimento e também poder, né, com base nesses conhecimentos prévios, se aprofundar nesses estudos e fazer uso na prática destas ferramentas no processo decisório. Estratégia de liderança em custo. A perseguição ao menor custo sem afetar a funcionalidade e a qualidade dos produtos e serviços devem ser um objetivo permanente nas empresas que buscam a excelência empresarial, né? Hoje em dia não se fala simplesmente de cortar pessoal, né? Não, hoje, quando você tenta fazer uma redução de custo, de gasto numa empresa, não é um fator relevante hoje o corte de trabalhadores como uma redução de gastos numa organização. Não. Tem que entender a cadeia de custo, né? O que agrega valor aos produtos, o que agrega os valores aos serviços, e entender essa cadeia, a necessidade de fato desses gastos, para assim conseguir minimizar, reduzir gastos e melhorar o desempenho, melhorar o resultado da empresa. Não se fala simplesmente em corte de empregados. Okay? Então, entender essa cadeia, entender essa excelência de valores dentro da contabilidade de custo hoje, né, é fundamental. Okay? Descartar um pouco aquelas situações do passado e trazer novas abordagens, novas ideias de tratamento, de gerenciamento de custo é fundamental para a sobrevivência da empresa. Continuando comigo lá no quadro, surge então a necessidade, a nova abordagem requerida na então administração dos custos, voltada à máxima produtividade e à necessidade de maior controle sobre os custos indiretos, que hoje são muito mais significativos dentro das organizações, dentro de qualquer empresa. Fez surgir uma outra metodologia de apuração de custos. Qual abordagem é essa, então? Uma abordagem de custo mais precisa, algo que tenta evidenciar ao máximo a alocação dos custos aos seus objetos, né? Ou aos seus produtos e serviços. Esta abordagem trata como base de custeio as atividades desempenhadas dentro das empresas, facilitando assim consideravelmente a análise do negócio por processos e eliminando a arbitrariedade dos critérios de rateio. Essa metodologia é denominada custeio baseado em atividade, ou ABC, como a sigla americana. Bom, custeio, abordagens de custeio. Por que existem as abordagens de custeio? Poxa, tantas abordagens de custeio? Muito simples. Essas abordagens de custeio têm um caráter principal, os custos indiretos, os custos fixos, gastos indiretos e gastos fixos dentro da empresa. A alocação destes grupos de gastos, desses grupos de custos, aos produtos e serviços. Eis uma dificuldade muito grande nesses critérios de rateio, uma vez que esses vários critérios de rateio utilizados, eles trazem uma arbitrariedade muito grande, assim comprometendo o custo real de determinado produto, comprometendo a precificação, a formação de preço desses determinados produtos. O custeio ABC vem com a ideia, vem com o conceito de quebrar esse paradigma de arbitrariedade, trazendo os conceitos mais próximo da realidade, o mais correto possível, o mais exato, talvez não tão exato, mas o mais próximo da realidade possível. E assim, proporcionando processo decisório, medidas de decisão, muito mais plausível do que os outros métodos, do que as outras abordagens de custeio. Legal?
Vamos mais uma vez fazer alguma pausa para pergunta, dúvida e esclarecimentos. Aguardo a sua participação. Até já! Muito bem, retornando, temos mais participação. Agora vinda lá de Minas Gerais, os alunos de Divinópolis, Minas Gerais. Um grande abraço aí para o povo de Divinópolis. O custeio ABC é apenas uma ferramenta de controle? É aceito? Temos duas perguntas. O custeio ABC é apenas uma ferramenta de controle? É aceito pela legislação? Realmente, é apenas uma ferramenta de controle, uma ferramenta de gestão de custos que irá auxiliar os processos decisórios acerca deste item, né, os custos da empresa. E ele não é aceito pela legislação, ok? Quais são os métodos de custeios mais usados aqui no Brasil? Olha, vindo lá da Bahia agora essa pergunta, né? Mais uma pergunta, parabéns aí, obrigado. Quais são os métodos de custeios mais usados aqui no Brasil? Eu destaco aí o custeio por absorção, este porque, e aí automaticamente já vou estar respondendo uma outra pergunta, custeio por absorção porque ele é aceito pela legislação brasileira, então ele se torna um método mais simples, diretamente a absorção pelo produto. Então, o custeio por absorção, creio eu, que deva ser o mais utilizado. Mas temos ali também o RKW, temos também o custeio variável. Agora, em termos de gestão estratégica, né, em termos de utilização como ferramenta estratégica dentro da organização para fins de tomada de decisão gerencial, o método do ABC vem sendo visto e mais utilizado dentro das organizações por causa da clareza, né, que ele vem trazer dentro da empresa, né? Mas nós vamos depois destacar aqui algumas desvantagens, né, desse método, que embora tão importante, tão útil, mas existe aí algumas desvantagens e vem sendo substituído
por outras abordagens de custeio também, mas isso vamos deixar aí ao curso da aula, ok? Voltando ao quadro comigo agora, vamos trazer os conceitos sobre o ABC, né? Já introduzimos do que se trata, vamos aprender agora um pouco mais sobre o ABC. Na década de 70 e no início da década de 80, empresas ligadas à indústria da automação enfrentavam dificuldades em vender seus produtos. Logo, pois, os gerentes que desejavam automatizar seus processos não conseguiam justificar o grande investimento necessário para a compra dos equipamentos que eram de fato necessários para automatizar esses processos. As abordagens de custeio baseada em atividades surgiram em meados da década de 80, com o objetivo de suprir a necessidade dessas informações ou daquelas informações. Informações precisas sobre o custo da necessidade de recursos de produtos, serviços, clientes e canais específicos. Quem foram os propagadores desta abordagem de custeio, né? Uma das abordagens mais contemporâneas. Robert Kaplan, você bem se lembra do Kaplan, quando nós falamos lá do Balance Scorecard, e Robin Cooper. Esses dois foram os propagadores do ABC, ou seja, aqueles que utilizaram esta ferramenta, utilizaram esta abordagem para fins de comprovação do que de fato ou como de fato é o seu impacto enquanto ferramenta no processo de gestão dos custos, ok? Outra abordagem de custeio, ou seja, mais uma abordagem de custeio, custeio baseado em atividade, é uma contabilização dos custos baseados na premissa de que produtos requerem uma organização para realizar atividades e que essas atividades, por sua vez, requerem uma organização que incorre em custos. Nada mais é do que entender os direcionadores de custos, né? Eu preciso de um produto que vai requerer uma atividade que vai realizar essas atividades e estas atividades, por hora, vão requerer uma organização que necessita, que incorre em custo, para que esses possam, então, ser alocados por atividade aos produtos que ela, ora, desenvolva. Proposta de informação de custo. Trata-se de uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa. Bom, como aqui nós já começamos a tratar, as atividades que mais impactam o pensar de alocação dos custos quando falamos do ABC, já começa a desmistificar todos aqueles conceitos sobre a abordagem direta, abordagem variável, não, todos aqueles critérios de arbitrariedade de custeio, de custo, né? Uma forma arbitrária como eu vou alocar os custos a determinados produtos, serviços, torna-se um processo bem diferente aqui no ABC. Eu passo a entender os meus custos, eu passo a distribuir, a alocar os meus custos de acordo com que o consumo de atividade acontece no processo, acontece para a elaboração de determinado produto ou serviço, né? Então, uma abordagem totalmente diferente daquilo que nós costumamos ver, né? Costumamos aí trabalhar. Não vamos mais trabalhar com, né? Quando se fala de ABC, não vamos trabalhar com aqueles critérios de, eu vou fazer a divisão por o meu custo fabril total, eu vou fazer o rateio através da minha mão de obra total. Não, esses critérios totalmente caem por desuso e agora eu vou analisar as atividades que estão sendo consumidas durante o processo de fabricação, durante o processo de geração de serviço, ok? Continuando lá comigo no quadro. A visão estratégica do ABC, o custeio baseado em atividade, o ABC, é uma metodologia que mensura o custo
e o desempenho das ou de atividades, recursos e objetos de custos. Só para nós entendermos de uma forma assim um pouco mais clara, vamos tentar aqui ilustrar. Nós temos, por exemplo, os recursos. Isso aqui é um mapa, né, um gráfico que é comumente utilizado quando se busca esclarecer a ideia do ABC. Nós temos os recursos. Quem são os recursos? Todos os custos, os gastos que estão incorridos, o montante de recursos. Aqui podemos mensurar a matéria-prima, podemos trabalhar com a mão de obra, a energia elétrica, ou seja, são todos os recursos que estão à disposição dos gestores, estão sendo consumidos pelos gestores para a geração de novos produtos, ok? Esses recursos, por sua vez, eles serão alocados de acordo com as atividades, serão distribuídos de acordo com as atividades, a geração de atividade, que por sua vez designarão aos objetos. Quando nós nos relacionamos a objetos, nós estamos falando de produtos, serviços, ou seja, é quem está de fato consumindo o nosso recurso, até mesmo clientes. Então, como é que eu vou alocar no meu objeto? Através dos cost drivers, os direcionadores de custos. Nesse caso, sim, falando agora de direcionador de custos. Eles que vão alocar os custos de acordo com a sua proporção de consumo de atividade, conforme estiver assim distribuído. Então, fica muito mais correto, muito mais claro, de uma forma muito mais objetiva a distribuição dos gastos aos produtos. O ABC, então, reconhece a relação causal entre os geradores de custos e as atividades, né? Os geradores de custos, que vão ser aqui as determinantes do cost drives, e as atividades que os consomem. Então, vai ter uma relação causal entre um e outro. Vai ficar mais claro para você quando nós tivermos o mapinha lá dos direcionadores, ok? Afinal, o que é? O que é o ABC? O ABC é um sistema de custeio baseado na atividade. Logo, oferece às empresas um mapa econômico de suas operações, revelando o custo existente e projetado de atividades e processos de negócios que, em contrapartida, esclarece o custo e a lucratividade de cada produto, serviço, cliente e unidade operacional. Com base no quê? Nos direcionadores de custo, né? O ABC, né, aqui é só um conceito de Sakurai de 1997. O ABC enfoca tais custos de suporte industrial, overhead na produção, custos de marketing e outros custos de overhead administrativo geral, na tentativa de apropriá-los aos produtos através de uma ligação estrita às atividades que ocasionam dispêndio, ou seja, as atividades necessárias para a geração de determinado produto ou serviço. A abordagem ABC diz que elementos de custo podem ser detectados pelas várias atividades que os consomem, as atividades necessárias, como já falamos, para a geração desses objetos, desses produtos. Esses custos que são detectados por meio dessas atividades são absorvidos por vários modelos de produtos. Então, cada produto vai consumir determinada atividade para ser feita, né? Eu tenho uma atividade de corte, eu tenho atividade de costura, eu tenho atividade de acabamento. Todas essas atividades, elas consomem o produto, vai consumir, o produto de fato consome a atividade. Então, quanto que será distribuído para cada atividade, consequentemente, o quanto que será através dos direcionadores distribuído para cada produto ou serviço. Na segunda etapa, os critérios para tal absorção de custos são os direcionadores de custos, que fazem com que os elementos de custos sejam consumidos pelas atividades, ok?
Uma proposta além da informação de custo, por quê? O custeio baseado em atividade pressupõe que as atividades consomem os recursos, gerando assim os custos organizacionais, os custos dentro da empresa. E que os produtos utilizam tais atividades. Ok? Então nós temos os recursos, que são lá os gastos, que são os custos. Esses recursos, eles são então consumidos pelas atividades, né? As atividades consomem os recursos geradores de gastos, consomem os gastos geradores de recursos e, por sua vez, os produtos que vão absorver. Eles se utilizam das atividades, consequentemente, absorvendo os custos que são apropriados em cada atividade. Os procedimentos devem se consistem em seccionar a empresa em atividade. Então, nós temos, né, inicialmente, que diagnosticar, né, conseguir levantar com uma certa acurácia quais são as atividades geradas dentro da empresa. Distribuir as atividades que são responsáveis, ou as principais atividades que são responsáveis por agregar valor, ok? Essas atividades, por sua vez, serão, então, utilizadas para direcionar, né, os custos. Aí nós vamos ver depois a relação entre as atividades e os direcionadores. Premissa básica do ABC. A premissa teórica do custeio baseado em atividades é que este atribui os custos de acordo com o padrão de consumo de recursos dos produtos, certo? Então, de acordo com que o produto consome a atividade, consequentemente, ele absorve os recursos. E aí, quando nós falamos de recursos, né, nós estamos pensando em matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, aí todo mensurando em valor, né? Consome esses recursos e esses recursos, por sua vez, vão sendo absorvidos através dos direcionadores de atividade, vão sendo absorvidos no produto, ok? Nós vamos depois mostrar aí uma cadeia de direcionadores, daí vai ficar bem claro para você essa questão aí da atividade consumindo, né, os recursos, e os recursos, por sua vez, sendo alocados aos produtos através dos direcionadores, dos cost drives. Nós vamos fazer mais uma vez uma pausa para dúvida, pergunta, comentário. Voltamos daqui a pouco com a sua participação. Até já!
Muito bem, temos aqui mais uma participação lá da Bahia, do polo de Alagoinhas. A empresa terá que fazer 2 métodos de custeio, um para atender a administração e outro para o fisco? Sim, infelizmente no Brasil, poucos os critérios, poucas abordagens de custeio são aceitas, uma delas a custeio por absorção. Diversos outros, custeio variável, RKW, diversos outros custeios, abordagem de custeios não são aceitas pela legislação brasileira. Então, sim, a empresa tem que fazer uma contabilidade gerencial, como assim é conhecida, e utilizando as diversas ferramentas, diversos diagnósticos de custos, e outra para apresentar para o fisco, né? E aí complementa ali alguns ajustes legais para equiparar aí a contabilidade, para trazer as informações que serão prestadas ao fisco de acordo com o que pede a legislação. Obrigado pela participação dos polos, temos ali Polo de Feira de Santana, como tantos outros participando da nossa aula. Um grande abraço aí a todos que estão aí nos prestigiando. Legal? Vamos mais uma vez falar agora de outros conceitos e terminologias para fazer a ligação entre os cost drives dentro das duas contextualizações, a gestão estratégica de custo e o custeio ABC, ok? Primeiro retomando, né, o custeio estratégico, a gestão estratégica de custo, então ela é vista como uma análise de custos no sentido amplo. A gestão estratégica de custo envolve os componentes estratégicos e técnicas da contabilidade gerencial, como nós colocamos aqui. E tende a trazer as melhorias de acordo com a aplicação do posicionamento estratégico, a otimização, então, dos custos dentro da organização e também a utilização do tempo ao seu favor, né? Então, um conceito básico, né? Estamos relembrando aqui o que a GEC, afinal, é. Ela tem como objetivo utilizar a informação de custos visando proporcionar vantagem competitiva. Como que faz isso? Otimizando os custos, otimizando os gastos, reforçando assim as visões, os objetivos estratégicos, as decisões estratégicas da empresa em prol desta otimização de gastos, desta otimização de custos. Lembrando que ela trabalha lá nos seus 3 pilares. Quando nós trabalhamos, então, né, considerando o contexto da gestão estratégica de custos, nós temos o cost drives dentro dela. Temos os cost drives dentro dela. Os cost drives dentro da gestão estratégica de custos, eles são nada mais, nada menos do que as determinantes de custo. Ok? Determinante de custo. Aí nós lembramos bem, voltando aqui, aquela pergunta que um dos alunos aí fez, eu não me recordo agora certinho o polo nem o nome, o que o cost drive vai impactar na empresa? Bom, ele tem essas duas situações. A primeira, o contexto dentro da gestão estratégica de custos, sendo assim a determinante de custos. Determinante de custos são os fatores que determinam a existência ou a ausência de um elemento de custo. Definem seu limite inferiores, seu comportamento e influenciam a composição da estrutura de custos de uma entidade. Certo? Então, gestão estratégica de custo. Quando eu falo de gestão estratégica de custo, o cost drive, ele está relacionando as determinantes de custo. Por exemplo, eu quero trabalhar a determinante de custo dentro da GEC, por exemplo, a tecnologia. Então, eu vou utilizar determinada tecnologia, ou seja, foi uma decisão, um objetivo estratégico da empresa, utilizar determinada tecnologia para reduzir o meu tempo de fabricação e, consequentemente, melhorar o meu desempenho, alavancar os meus resultados. Ótimo. Eu vou trabalhar aqui uma decisão estratégica como determinante de custo. O tipo de produção, vai ser uma produção por escala e isso favorece numa redução ali do impacto dos meus custos fixos nos meus produtos. Ótimo, ou seja, foi uma decisão estratégica, um objetivo estratégico, trabalhado dentro da gestão estratégica de custo, para quê? Resultar na ausência, diminuição, um menor impacto desses gastos, desses custos no meu resultado econômico, ok? Então, frisem bem. Quando eu trabalho com gestão estratégica de custo, os meus cost drives, eles são determinantes de custos. Determinantes de custos quando trabalhamos com o contexto dos cost drives na visão estratégica, na gestão estratégica de custo. Ok? Continuando lá comigo.
Sob a perspectiva da gestão estratégica de custo, os cost drivers, então, são traduzidos para determinante de custos, os quais representam variáveis condicionais de existência ou ausência dos custos. Isto é, são fatores que explicam a causa ou não destes custos, ok? Eles que vão aí decidir se vai existir ou não esse custo, se vai existir e que montante que vai existir ou não. Agora, quando nós falamos, ou dentro do contexto do custeio ABC, vamos alinhar. Recursos são todos os insumos econômicos aplicados ou utilizados para a realização de uma atividade dentro de uma organização. Recursos, matéria-prima, ou seja, é um recurso econômico que eu estou utilizando, que está sendo aplicado e utilizado dentro de determinada atividade, dentro de uma organização. Por exemplo, energia elétrica, matéria-prima, depreciação das máquinas, matéria-prima secundária, entre outros. São todos aqueles elementos de custos que geram valor e este, por sua vez, vão ser utilizados ou seja, serão absorvidos lá nos nossos produtos finais, na nossa prestação de serviço, se for o caso. O que vem a ser as atividades? As atividades são, então, um processo que combina de forma adequada pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, ou seja, a execução de determinadas atividades. Eu estou num departamento de corte, ou seja, eu estou cortando, estou executando determinada atividade lá dentro desse departamento. E essa atividade é um processo que combina diversas execução de ações e vão proporcionar ali a agregação de valor. No ABC, é fundamental identificar as atividades relevantes, ou seja, vamos primeiramente no ABC fazer um diagnóstico das atividades principais, aquelas que têm o maior impacto, que geram os custos para os produtos e serviços e que agregam valor a eles. As atividades também correspondem a um conjunto de tarefas efetuadas pela mão de obra, bem como pelas máquinas em uma empresa. Então, as tarefas são as atividades, são os processos necessários para que o produto, o elemento venha aí venha ser composto por todos aqueles recursos ora consumidos, ok? Os objetos de custos. Quem são aí os objetos de custos? Podem ser tanto os produtos como serviços, lotes de produtos, linha de produtos ou serviços, peças, clientes ou outros, de acordo com o interesse da administração. A administração, a pessoa que está lá na gestão, à frente da empresa, é quem vai aí tomar como base determinados objetos de custo ou não. Ele que vai alinhar estrategicamente esses elementos para compor os custos da sua empresa. Esses são os elementos que consomem atividades segundo a abordagem do custeio ABC. Bom, entendemos o que é recursos, o que são atividades e o que são os objetos de custos. Para finalizar, os cost drivers, os direcionadores de custos dentro do custeio, da abordagem do custeio ABC, ok? Então, na perspectiva do ABC, os cost drivers são traduzidos para direcionadores de custos e compreendem bases de alocação de custos entre o montante de recursos, as atividades, bem como entre as atividades e os objetos de custos. Ou seja, recursos, direcionadores, ok? Direcionadores de custos. Atividades, direcionadores de custo novamente. E em seguida, os objetos. Essa é a ideia representativa, né? Para tentar ficar mais claro para você como é que funciona. Representa qualquer fator que cause uma alteração no custo de uma atividade. Ou seja, aquilo que você efetivamente
executa, uma atividade, um processo que você executa durante ali o seu processo de fabricação, seu processo de industrialização ou a geração dos serviços, ok? Vamos mais uma vez, mais uma breve pausa. Envie a sua dúvida, envie a sua participação. Eu volto daqui a pouco. Até já. Muito bem, retornando, nós até temos perguntas, mas eu vou deixar essas perguntas para o final, porque nós vamos trazer os conceitos agora, né, outros conceitos mais, e essas perguntas são pertinentes aos temas que nós vamos estar trabalhando a partir desse momento, nesse segundo momento de aula. Legal? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar das versões e etapa do custeio EBC. O custeio EBC é reconhecido como, então, uma abordagem de custos que deriva da estratégia. Então, nós temos ali a estratégia, o planejamento estratégico da empresa, as decisões estratégicas de acordo com a gestão estratégica de custo e, por sua vez, o EBC vem a ter esse impacto, né? Sendo derivado dessas versões, dessas decisões estratégicas pensadas lá atrás, né? Lá no início, no start do processo de gestão, pensou as estratégias e, por sua vez, o EBC vai se basear dessas estratégias quando fizer aí a alocação desses custos. O EBC ainda corresponde a uma abordagem de custeio que revela a alocação dos custos, dos recursos, às atividades e das atividades aos objetos de custo. Então, sempre que nós nos remetermos dessa forma, você tem que lembrar aquele mapinha, aquele gráfico que nós fizemos logo aqui no rodapé dos slides anteriores. Recursos com seus direcionadores sendo absorvidos pelas atividades e as atividades, por sua vez, sendo absorvidas pelos objetos, produtos, serviços, clientes, como a empresa decidir alocar. Na sua primeira versão do custeio ABC, nós tínhamos o seguinte gráfico para identificar as alocações dos custos. Os recursos, e aí sempre que nós falarmos de recursos, você lembra-se, matéria-prima, energia elétrica, materiais secundários, depreciação, entre outros tantos quantos. E aí nós temos os cost drives. Os cost drives aqui você se relaciona, tem que lembrar, tá? Nós temos que lembrar que neste momento, né, no custeio EBC, eles são os direcionadores dos custos. Bom, esses direcionadores, eles vão identificar, ou melhor, vão direcionar os recursos, os montantes pertinentes aos recursos, aos grupos de atividades. Okay? Então, os grupos de atividades serão aqui distribuídos. Muito bem. Logo aqui, entre o grupo de atividades e objetos, nós temos mais o grupo de
cost drives. Nós temos que aqui, podemos aqui identificar também. Nós temos mais um grupo aqui de cost drives, que vão direcionar o valor que estão empregados dentro de cada atividade. Aqui nós temos diversas atividades, tá? A empresa mapeou diversas atividades, ok? Não é uma atividade só, não. Diversas atividades necessárias para a geração do produto. Muito bem. Objeto de custo. Eu tenho o produto A, eu tenho o produto B, eu tenho o produto C, o produto D, ou serviços, né? Muito bem. Com base nisso, vai se identificar a atividade 1 aqui, o produto A consome determinada quantidade. O produto B consome determinada quantidade. E assim vai distribuindo os recursos, os valores que estão empregados dentro de cada atividade aos objetos, aos produtos de custos. E assim para cada atividade. Eu não tenho a empregação aqui de nenhuma arbitrariedade, e sim aquilo que está consumindo de atividade. Se esse produto consome ou não determinada atividade, será atribuído, né? Será atribuído os custos a ele. Agora, se ele não consome, não será atribuído os custos dessas atividades a esse produto. No ABC, né, na segunda versão, nós temos aqui uma exemplificação, uma abertura maior, onde os recursos, eles têm os direcionadores e as atividades. E atividades sendo vista, né, sendo gerenciada, né, as atividades sendo gerenciada de uma maneira mais clara, por processos. Dentro de cada atividade eu tenho aqui diversos processos, ou melhor, dentro de cada processo eu tenho a agregação de diversas atividades. Então, isso vai ampliando o leque um pouco mais quando se fala do Custeio ABC nessa segunda versão, né? Fica um pouco mais amplo, um pouco mais claro a distribuição e os direcionadores de custos. Nós temos mais uma vez os direcionadores de custos e aí a apropriação, né, aos objetos, custos dos objetos, os custos dos objetos, que são os outputs dos recursos total. Então nós temos na segunda versão uma análise muito mais fundamentalista, né, muito mais prática e clara da absorção dos custos dos recursos por cada atividade. As etapas do ABC são 4. Primeiro, desenvolver o direcionador de atividades, desenvolver o dicionário de atividades, ou seja, diagnosticar quais são as atividades que a empresa utiliza, determinar quanto a organização está gastando em cada uma de suas atividades. Terceiro, identificar os objetos de custos. E 4, vai selecionar os direcionadores de custos, ou seja, aqueles direcionadores que a empresa julga ser mais importantes e relevantes na formação dos custos dos produtos. Quanto a desenvolver o dicionário de atividade, ao desenvolver um sistema ABC, a organização identifica inicialmente as suas atividades, as atividades que são executadas por seus recursos indiretos e de apoio. Ok? Então, recursos indiretos, recursos fixos. As atividades são descritas por verbos, por exemplo, programar produção, transferir materiais, comprar materiais, inspecionar itens, responder aos clientes, melhorar produtos, lançar determinado item, entenderam? Então, as atividades são verbos, como você pode aqui observar. Então, primeiro, identificou as atividades. Sempre relacionar as atividades com verbos. Determinar os gastos. É o montante de recursos consumido pelas atividades. Então, são os inputs, né? Os recursos representam os inputs dos centros de custos. O que são os inputs? As entradas dos gastos, né? As entradas dos custos. Matéria-prima, ou seja,
requisição de matéria-prima, por exemplo, lançamento de determinados recursos. Esses são os inputs dos centros de custos, que vão identificar aí o quanto está sendo consumido por cada atividade. Identificando agora os objetos de custos. A pergunta que deve ser feita é: quem consome os custos das atividades? E aí nós temos, por exemplo, o mais fácil de identificar, os produtos, os serviços. Então você consegue facilmente identificar aí quem de fato está consumindo essas atividades. Consumindo as atividades que vão agregar ao final os recursos consumidos. É necessário identificar os objetos de custos e, a partir destes, reconhecer as características de consumo dos custos. Okay? Porque através depois das atividades é que vão aí proporcionar a alocação correta de cada recurso. Selecionar os direcionadores de custos. Como é que fica? Olha só, as determinantes de custos, vindo antes dos recursos. Por que vem antes dos recursos? São as decisões estratégicas, são as decisões tomadas pela organização lá no seu planejamento estratégico. Segundo, os recursos. Quais são os recursos que estão aí à disposição, que estão sendo utilizados e consumidos para a geração ou para a construção dos objetos? Em seguida, os direcionadores dos custos dos recursos. Esses, por sua vez, agora classificando um pouco mais claro para você, os direcionadores dos custos dos recursos que serão alocados aonde? Serão alocados nas atividades. Em seguida, agora sim, nós temos os direcionadores dos custos das atividades. Então, nós temos aqui diversas atividades, foram distribuídos custos para cada das atividades e agora as atividades serão ali alocadas, os custos dessas atividades serão alocadas ao objeto de custos. Para identificar com você algumas atividades e alguns direcionadores, por exemplo, olha, retificar peças. Quais são os direcionadores que nós poderemos utilizar? Horas máquinas de retificação ou horas de mão de obra, de montagem, aqui quando nós falamos da atividade de montar peça. Usar materiais, quilos de materiais consumidos. Usar energia elétrica, número de quilowatts-hora. Montar um equipamento, qual pode ser o meu direcionador? Número de montagens. Inspecionar lotes, horas de inspeção, entre outros, né? Ó, o último aqui, ó, testar produtos, números de procedimentos de teste que foram executados. Aí alguns exemplos, né, de atividades que você pode estar selecionando, né, mapeando dentro da sua empresa e o direcionador que você também pode estar utilizando. Legal? Visto isso, né, um conceito mais claro, né, umas abordagens mais claras do ABC, alguns perguntou aí, custo ABC pode ser usado por legislação, né? Nós vamos agora tratar do TDABC e posteriormente nós vamos voltar, né, com essas perguntas e finalizando aqui a nossa aula de hoje. Legal? Então vamos lá, vamos entender um novo método, um outro método de abordagem de custeio, que é o Time Driven Active Based Costing, que é o TDABC. Afinal, mais uma abordagem de custeio. Custeio baseado em atividade e tempo. Por quê? Por que veio mais uma abordagem de custeio e, inclusive, ali com as mesmas, né, aparentemente com as mesmas siglas do ABC? Muito simples. Olha só, o ABC apresentou, ao longo dos tempos, algumas limitações, né? Assim como as outras metodologias, os outros sistemas de custeios também, aqueles sistemas mais tradicionais. Empresas cujo custo indireto é elevado é o principal impacto desses métodos tradicionais, dessas abordagens tradicionais de custeio. Tendo em vista aquele critério, né, utilizado, aqueles diversos critérios utilizados, arbitrários no rateio dos custos. E isso compromete e muito
a determinadas áreas, determinados produtos. Com isso foi desenvolvido, né? Foi desenvolvido o ABC e em seguida o TDABC. Mas por que veio então o TDABC? O TDABC ele veio para tentar corrigir algumas falhas, alguns problemas considerados no ABC, né? Então lá, devido à demora de levantamento dos dados e ao fato dos custos de processamento do sistema ABC serem altos, muitas empresas optaram por abandonar o método ou pararam de atualizar o sistema. O ABC, ele é útil? Sim, ele é muito útil. Ele traz assim uma aproximação muito grande, né, do rateio dos custos indiretos. O problema, um dos principais problemas, é que vamos conversar um pouco sobre as desvantagens do ABC. Primeiro, como já foi colocado ali, a sua implantação é muito demorada. Por quê? Tem que ser mapeada todas as atividades da empresa. Todas as atividades em diversos setores, diversos departamentos, ela tem que ser mapeada. Por quê? Porque o principal foco do ABC é entender as atividades, é mapear as atividades, porque essas, por sua vez, serão os direcionadores de custo. Então, para ficar claro, quanto mais abrangente, quanto mais atividades, quanto mais claro eu tiver essas atividades, melhor serão os meus direcionadores. Então, fazer esse mapeamento demorava muito, né? Demanda muito tempo. Segundo, a necessidade de implantação disso num sistema, e esse sistema depois para fazer o processamento de todas essas atividades, também demandava muito tempo, demorava muito o processamento das informações. E isso foi fazendo com que as empresas parassem de usar, né? Foram aí abandonando essa metodologia de custeio. O que acontece então? Aí é desenvolvido o TDABC, é estudado e planejado o TDABC. O TDABC ele tende a corrigir essa deficiência de demora de processamento, dificuldade de implantação, de retroalimentação, de acompanhamento. Por quê? Vamos aí, ao longo da aula, né, nesse finalzinho da aula, tentar esclarecer isso para você. Então, foi desenvolvida uma nova abordagem que é o TDABC. Primeira origem do TDABC. O TDABC foi desenvolvido e aperfeiçoado por Anderson e Kaplan em 2001. Não é tão antigo, né? Se você considerar, é recente até mesmo. Então, a origem dele aí, o desenvolvimento dele em 2001 por Anderson e Kaplan. Novamente aí o Kaplan trabalhando aí um novo sistema de abordagem de custeio. O objetivo então do TDABC, de acordo com os seus proponentes, visa solucionar as limitações encontradas no ABC, tais como morosidade, inflexibilidade, onerosidade de implementação, ou seja, demandava um custo muito alto para sua implementação, bem como na sua manutenção. Todos esses pontos aí foram levantados como uma limitação do ABC. Por isso, então, foi desenvolvido aí o TDABC. O que é, afinal, então, o TDABC? É um modelo que simplifica o processo de custeio, ao eliminar a necessidade de pesquisas e de entrevista com os empregados. Bom, vamos relacionar aqui, vamos pensar no IBC. O IBC, para nós entendermos todas as atividades que eram necessárias, que eram executadas dentro da empresa, eu precisava de ter um diagnóstico. Qual que era a forma mais eficaz para eu diagnosticar essas atividades? Entrevista com empregados. Entrevistando os empregados, eu entendendo os processos dentro da empresa e, consequentemente, eu ia alinhando as atividades para poder construir, né, e identificar essas atividades dentro do meu custeio ABC. Então, demandava muito tempo, né, muito moroso e, consequentemente, aí gerava muito transtorno para a sua implementação. Ok? Volta lá comigo no quadro. O TDABC, ele usa, então, o tempo como principal direcionador de custo. Então, tudo hoje, você pode observar, é regido pelo tempo. Eu não preciso mais ficar diagnosticando atividades para identificar como direcionador quando eu falo no TDABC. O TDABC, ele vai usar o tempo.
o tempo vai ser o seu principal direcionador, ok? Uma vez que a capacidade da maioria dos recursos, como pessoal, equipamentos, pode ser mensurado de imediato pela duração de tempo em que ficam disponíveis para a execução do trabalho, ou seja, quanto tempo demorou para executar determinados produtos, para executar determinado procedimento. Fica bem mais fácil, bem mais tranquilo e prático você mensurar tempo em vez de atividade. Quantas atividades eu tenho ou eu posso vir a ter dentro de uma empresa? Diversas atividades consumindo recursos. Todas essas atividades, por sua vez, demandam de tempo, se relacionam com o tempo. Então, eu tiro aquela complexidade de evidenciar as atividades e coloco o tempo como principal direcionador dos meus recursos. Legal? Continuando lá comigo, afinal, para que serve o TDABC? Ele oferece às empresas uma opção simples e prática para a determinação dos custos e da capacidade de utilização de seus processos. E para a apuração da lucratividade dos pedidos, dos produtos e dos clientes, ok? O TDABC, ele cria condições para que as empresas melhorem seus sistemas de gestão de custos em vez de abandoná-los. Ou seja, eu consigo, através do TDABC, proporcionar melhoras nos meus processos de gestão de gastos, gestão de custos. Em contrapartida, o ABC, por exemplo, ele lá foi caindo em desuso, em esquecimento devido à sua dificuldade de adaptação, de usabilidade. Com o TDABC, então, os gestores passam a dispor de informações exatas. Eu não diria que exatas 100%, mas mais próxima da realidade possível sobre os seus custos e sobre a sua lucratividade. Exata fica muito forte. Então, eu diria o mais próximo da realidade possível em comparação com os outros métodos tradicionais de custeio. Vantagens do TDABC: torna mais fácil e rápido o desenvolvimento de um modelo de custo preciso, torna mais visíveis as eficiências dos processos e a utilização da capacidade, fornece informações detalhadas para ajudar os usuários a identificar as causas básicas dos problemas. Aí algumas vantagens da utilização do TDABC. Bom, finalizando a nossa aula, nós vamos fazer uma breve pausa para perguntas. Esse é o momento, envie para nós. É o último momento. Eu volto em seguida com a sua participação. Até já. Temos aqui algumas perguntas, vamos aqui destacar algumas delas. Professor, quais as vantagens de utilizar o TDABC em comparação com o custeio ABC? Essa pergunta vem lá de Arapiraca, Alagoas. Um grande abraço aí para o pessoal de Arapiraca, Alagoas, ok? Bom, muito simples.
O ABC, ele demanda muito trabalho, tem uma morosidade, uma dificuldade maior de acompanhamento. Em resumo, o custo-benefício do ABC, ele é um pouco alto, certo? Em comparação com o TD-ABC. O TD-ABC, ele proporciona uma implementação muito mais prática e o seu acompanhamento também muito mais prático, certo? Então, o ABC, ele tem um custo-benefício bem melhor do que em comparação com o ABC. O ABC demanda pesquisas, atividades, identificar quais atividades são mais relevantes dentro da atividade da empresa, dentro do negócio da empresa. Já no custeio TD-ABC, não, eu vou usar o tempo como principal direcionador e isso facilita todo o meu processo de custeio como direcionador dos custos. Simplifica o processo com um menor custo e uma melhor eficiência no acompanhamento da empresa. Legal? Como que eu implanto um sistema desse, um ABC ou um TD-ABC? Bom, sistema de informação, tecnologia da informação tem que ser utilizado, não tem jeito, né? Por quê? Eu tenho que identificar os tempos que cada atividade vai consumir, cada produto vai consumir. Então, se eu não tiver um bom sistema de informação para implementar esses processos, essas abordagens, vai gerar uma dificuldade muito grande da minha empresa e aí dificilmente eu terei aí retorno esperado quando eu falo da utilização dessas estratégias como redução ou maximização de resultado, ok? O TD-ABC, ele é o que está mais alinhado às estratégias, né, aos objetivos estratégicos da empresa, né? Por quê? Os outros custeios, ele tem aquela arbitrariedade na forma de identificar os custos. Então, qual que vai estar mais alinhado à estratégia da empresa? O ABC e o TD-ABC. Esses estarão alinhados de frente com a estratégia organizacional. Legal? Estamos chegando ao fim de mais uma aula, nossa última aula. Espero que você tenha gostado da disciplina. É uma disciplina bastante conceitual. Então, nós vamos divulgar algum material lá no nosso fórum. Então, fique atento ao fórum que esses materiais poderão te auxiliar nos estudos, por exemplo, das avaliações. Então, bastante atenção. Essa semana, em breve, estaremos algum material de estudo sendo disponibilizado para você lá no nosso ambiente do fórum. Legal? Desejo a todos bons estudos, boa prova, um grande abraço e até um próximo encontro.